Olá, a paz do Senhor ao teu coração. Quero aqui nesta videoaula que segue trazer aqui a instrução prática da palavra de Deus para o teu coração, usando aqui a Bíblia Despertamento Espiritual da Central Gospel como referência para este estudo nesta videoaula. Quero aqui nesta videoaula trazer uma instrução bíblica para o teu coração, denominado as lições da palavra de Deus, aprendendo com o Deus de Davi. Se você não sabe, a título de conhecimento, nós temos mais de 60 capítulos dentro da Bíblia Sagrada, fazendo menção, fazendo referência a Davi, um dos homens que Deus usou de forma muito poderosa no Antigo Testamento, em um período há cerca de muitos e muitos anos anteriores à nossa época, à nossa geração. Deus utiliza a vida de Davi de forma poderosa. Então aqui nesta lição nós vamos falar um pouco sobre o Deus de Davi, o Deus que tem um título. Sabe que título tinha Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Você já parou para pensar que profundidade nós temos nesse título? Um homem segundo o coração de Deus? Ou seja, quais foram as características que Deus contemplou no coração de Davi, contemplou na vida de Davi, para que Davi pudesse ter esse título, agregar na sua vida este título chamado Um Homem Segundo o Coração de Deus. Tudo começa com a promessa, tudo começa com a palavra, tudo começa com a ordenança de Deus sobre a vida de Davi. Entenda, Deus não faz acepção de pessoas. Primeiro ponto desta videoaula, eu quero dizer ao teu coração: Deus não faz acepção de pessoas. O que é isso neste primeiro ponto? Deus não tem preconceito, não tem racismo, não tem muitas das vezes por uma característica de A ou de B ou de C, nos deixar de lado dentro da sua promessa. Quando eu olho para o chamado de Davi e Deus, o próprio Deus falando, este homem é segundo o meu coração, para reinar sobre Israel, para ser o líder, a referência da nação, então Deus havia contemplado no coração de Davi algumas características. Quando eu disse que pelo poder da palavra Deus chama Davi, então eu chamo a tua atenção para o livro de Gênesis, capítulo 49 e verso 10. Você encontrará um relato dizendo assim: o cetro não se apartará, o cetro permanecerá sobre a tribo de Judá. Então eu entendo que na história da Bíblia Sagrada, Deus então traz uma promessa que da tribo de Judá a liderança estaria sobre essa tribo. A promessa viria através dessa tribo, a revelação de Deus viria através dessa tribo, o direcionamento de Deus viria através dessa tribo. Está entendendo por que você ouve falar o leão da tribo de Judá? Está entendendo porque eu estou dizendo a promessa? Então havia uma promessa condicionada à tribo de Judá. O cetro, a liderança, a autoridade, o direcionamento, o poder, a força, a graça de Deus viria através da tribo de Judá. Então eu entendo que passados os tempos, passados-se os anos, um homem chamado Boaz e uma mulher chamada Ruth, então eles dão início ali, através de Boaz, o belemita, naquela região onde o trigo dava com muita fartura, e passa a ter um nome chamado Casa do Pão. Então esta região de Boaz, quando Boaz casa com Ruth e dá continuidade à linhagem de Judá, nós vemos a descendência de Jessé, então surge na família de Jessé Davi. Está entendendo? Deus então, Ele tem bênçãos para todos nós, mas a palavra de Deus precisa estar na minha e na tua vida. Se eu e você obedecer a palavra, viver a palavra e passar a ter a total dependência à palavra de Deus, nós somos então, podemos ser chamados por Deus um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus.
Porque Deus então usa esse termo, um homem segundo o meu coração. Davi, ele conseguiu vencer, aleluia, conseguiu ultrapassar a rejeição humana. Neste segundo ponto, eu digo para a tua vida, nós precisamos ultrapassar a rejeição humana lá dentro da minha casa, lá no meu trabalho, lá na sociedade, lá no mercado, lá na rua, lá na minha parentela, lá no meu emprego, lá na minha escola, lá na faculdade. Você muitas das vezes vai ser rejeitado, vai ser humilhado e vai ser deixado de lado em muitas situações. Davi venceu a rejeição humana. Vença hoje a rejeição humana, os preconceitos, as humilhações, as situações em que você não é lembrado, as situações em que você deixa de lado, quer seja por uma fisionomia, quer seja pela tua aparência, quer seja pela tua condição financeira, pela tua conta, pela tua situação no seu cartão de crédito, por você muitas das vezes não ser qualificado hoje, pelo seu nome, pelo seu sobrenome, pela moral que a sociedade dá pelas pessoas que têm uma determinada condição financeira. Davi ultrapassou todas as rejeições humanas e alegrava a Deus. Tocava a sua harpa. Aqui vai o terceiro ponto desta videoaula. O que significa tocar a sua harpa? Davi tinha na sua língua não falar mal das pessoas, não criticar o pastor, não criticar a igreja, não criticar ministério, não criticar amigos, não criticar a família, não ser um apedrejador. Você conhece pessoas assim, que são juízes alheia, ficam apontando o dedo, aponta o dedo e critica, taca pedra. Davi não era assim, cuidado. Quer ser uma pessoa chamada segundo o coração de Deus para vencer? Então Davi louvava a Deus com a sua harpa. Lá no deserto, lá no pasto, cuidando das ovelhas, Davi tinha uma principal característica quando ele se assentava para descansar em determinados momentos. No seu churrasco, na sua festa, ali onde ele se reunia para descansar, sabe o que ele fazia? Louvava a Deus. Olha aqui neste terceiro ponto a receita para você vencer. Vença primeiramente, aleluias, as rejeições. Tenha a palavra de Deus como regra de fé para a tua vida e louve a Deus acima das situações. Davi não tinha preocupação se ele seria chamado para pregar em grande congresso. Davi não tinha preocupação se ele seria aplaudido pelas pessoas. Davi não tinha preocupação se ele receberia uma placa de honra ou mérito, não. Davi ultrapassou tudo isso com um coração humilde, louvava a Deus. Ele acreditava que aonde ele estava cuidando de ovelhas, se ele louvasse a Deus com sinceridade no seu coração, na sua alma, Deus então receberia o seu louvor. Então Deus sonda esta terra e contempla pessoas assim, que não olham para situações terrenas, que vencem as rejeições humanas e que adoram aonde está. Quer chegar lá? Adore aí onde você está. Quer vencer? Adore aí aonde você está. Então não use a tua língua para apedrejar, falar mal, para julgar as pessoas. Use a tua língua para louvar a Deus. Finalizando esta videoaula, nós vamos aqui abordar mais um ponto na vida de Davi. Sabe qual era? Davi era obediente. Quando eu vejo para a obediência de Davi, os seus irmãos arrumavam a sua mala, a sua bolsa e iam para o exército do até então rei Saul. Mas Davi arrumava a sua bolsinha, o seu alforje, o seu cajado e ia para um deserto, para o pasto, cuidar de ovelhas. Chega Samuel, então olha para toda a família de Jessé e ali olha para a fisionomia, e Deus diz: eu não olho para a fisionomia, Samuel, eu contemplo o coração. Ei, você não deve, aleluia, se preocupar com a sua fisionomia diante das pessoas. Você deve se preocupar sim em ter um coração puro. Você acha que Deus vai se alegrar simplesmente de fazer um social? Cuidado, não faça só um social para agradar as pessoas, mas acima de tudo, faça com o coração, com amor, com alegria. Conserve pureza no teu coração aonde você estiver.
Porque se maldade, rancor, inveja, egoísmo estiver no teu coração, jamais Deus irá te levantar na terra ou te usar como ferramenta para a glória do nome dele. Então eu vejo que Davi vai com o coração ali, sincero, louvar a Deus, e não se preocupava com aquilo que as pessoas iriam pensar dele, até mesmo abandonado pela sua própria família, deixado lá à própria sorte, porque a Bíblia vai me dizer que apareceu leão, apareceu urso, apareceu Golias, apareceu muitos filisteus, mas o Senhor estava com Davi. Quer ser um vencedor? Seja como um Davi. Não se esqueça, o cetro não se desamparar da, aleluia, descendência da tribo de Judá. O que é isso? A palavra. Quando Deus tem a palavra lançada na minha, na tua vida, ninguém impede. Concluo esta videoaula te dizendo, nós teremos outras acerca do Deus de Davi. É uma riqueza muito grande este personagem, este tipo de Cristo na vida de Davi. Vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube, se inscreva na nossa página no Facebook, clica lá, curte, comenta aquilo que você quer aprender da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Claudivan Nicolau, Jesus te ama. Vai nessa tua força. Amém.